A gente vai conversar hoje sobre uma opção que de repente pode ser barata para você iniciar um negócio pet ou de repente se você quer ampliar, se você quer diversificar um negócio pet, que é a instalação de uma creche. Então é sobre isso que a gente vai falar, algumas vantagens, alguns detalhes, algumas coisinhas que a gente pode colocar a mais, ok? Eu sou Sandra Belata, eu sou empresária do ramo de pet shopping e sou médica veterinária há 22 anos. Então hoje eu estou aqui para ajudar você a tomar decisões de ampliar ou abrir, diversificar, mudar o seu negócio pet. Vamos comigo até o final que você vai ter um monte de notícia boa. Então, o que nós vamos falar sobre a creche? Primeiro, a gente tem que tirar a ideia da cabeça de que creche é um lugarzinho apenas para o cachorro brincar. Isso não é uma realidade, apesar de ser sim um lugar onde o animal brinca. Porém, a importância da creche na vida dos animais é fazer com que eles voltem a ter todo o comportamento deles que são característicos da raça. Quais são esses comportamentos? Pois então, os animais precisam, os cães no caso, eles precisam roer, eles precisam cavar, eles precisam farejar, ele precisa caçar, ele precisa ter controles mentais, então ele precisa ter um pouco de rotina, diminuir a ansiedade, saber esperar. Tudo isso vai fazer parte do dia a dia do cão. E quando você tem uma creche, é nisso aí que você tem que estar pensando. Não é simplesmente soltar um monte de cachorro para brincar, porque não vai dar certo, vão ocorrer brigas, você tem que saber ver como é que é o comportamento do animal, ver se por acaso pode soltar junto ou não pode. Os animais precisam ser castrados, eles precisam estar devidamente vacinados. Porém, hoje, os animais ficam muito tempo confinados dentro de um apartamento. Isso é muito prejudicial para a saúde deles. Então você vai ter que ver exatamente quais são os comportamentos que esses animais precisam ter, tá? E para isso precisa de conhecimento sim. Não é simplesmente ter um terreno e resolver abrir uma creche sem conhecimento nenhum. Para ser monitor da creche, você precisa de um treinamento. Porém, não são coisas tão difíceis de serem feitas. O que tem que ser feito é mais pensado mesmo. São atividades que vão utilizar a parte sensorial do animal, a parte locomotora, a parte social. Hoje tem muito bichinho que fica dentro de casa sozinho, não tem socialização com outros animais e também não tem socialização com outras pessoas, nem com barulhos diferenciados. E tudo isso é muito importante para ser colocado na vida dele. Essa parte de socialização é importante ser feita mais ou menos até o quarto, quinto mês. E na socialização entram os equipamentos de passeio, entram os ruídos diferentes, então chuva, barulhos, aspirador de pó, sabe essas coisas que a gente sabe que vira e mexe, os animais têm muito medo? Pois é até o terceiro, quarto mês que a gente deve apresentar tudo isso para os nossos cães. Aí veio o esquema. Ele tá na época de vacinação. O veterinário não deixou passear na rua, então ele fica fechadinho em casa, isolado de todo e qualquer perigo até o quarto mês. E daí ele não aprende a conviver com isso pro resto da vida. Se for um problema muito grande, claro que se pode pegar um comportamentalista depois para consertar esses comportamentos. Só que o que nós, como os profissionais da linha de pet shopping, podemos fazer? Se eu quero aumentar o meu negócio, gente, a creche está super em alta. Por quê? Porque hoje a gente já conhece exatamente todos os benefícios dela. Os veterinários recomendam, os tutores querem, Cada vez mais os tutores estão com a vida corrida. Quem mora em cidade grande tem um trânsito infernal, então vai lá, trabalha 8 a 10 horas por dia, tá super cansado, pega um trânsito de 2 horas, para ir pro trabalho, 2 horas para voltar pro trabalho. Quando ele chega em casa, ele não quer rasgar papelão com o cachorrinho dele, ele não quer esconder petisco para fazer o cachorro dele procurar pela casa, ele não vai querer dar uma passeadinha de 45 minutos com o cão. Então realmente tá difícil. E assim, a gente comenta que antes de você adotar um animal, você tem que saber quais são as condições que você tem para ele.
E uma das condições é se você tem tempo para cuidar dele. Mas a gente entende que não é tão simples assim, né? Animais estão vivendo 14 e 15 anos. Então, de repente, quando você teve o animalzinho, você era um adolescente. Só tinha aula durante o período da manhã e o resto do período você brincava com o cachorro, saía para passear com ele na rua. De repente, você entrou numa faculdade de período integral, você está fazendo estágio à noite, sei lá, trabalha com alguma coisa que tem plantão. Então, a vida mudou. E aí, faz o que com o animalzinho? Então, a creche é uma boa solução para muita gente. E para o pet shopping também, né? Lembra? A gente quer ter um pet shopping lucrativo, mas a gente quer ter um pet shopping lucrativo dando qualidade de vida para os animais e melhorando, solucionando os problemas do tutor. Então, a creche é uma coisa que vocês precisam começar a pensar com muito carinho, porque quanto mais tempo vai passar, mais as pessoas vão morar em apartamentos pequenos, com menos tempo para fazer as coisas, porque a vida está nessa correria toda, nessa agitação, e cada vez mais a gente tem menos tempo para trabalhar isso. Então, a creche é uma coisa a se pensar. Sandra, não tenho espaço. Sandra, eu não tenho curso de comportamentalista. Gente, tá tudo bem. Não tem, não tem. Mas sabe o que é você deixar uma ideiazinha guardadinha ali do lado? É isso aí. Seu negócio pode crescer, você vai querer ampliar. Daqui a pouco você vai se mudar para um lugar que tenha terreno. Opa, lembra do negócio da creche? Agora a gente já tem uma clientela, a gente já tem um fluxo de pessoas. Opa, a nossa clientela de repente tem interesse nisso. É uma maneira de você ampliar. Eu conheço pessoas que iniciaram no ramo pet através da creche. Então, assim, abriu primeiro a creche, né, com um hotelzinho. Depois foi ampliando para loja, foi ampliando, né, para outras partes do ramo pet, para o banho e tosa. Então foi ampliando depois. Então conheço pessoas que iniciaram com a creche, porque é um serviço que cada vez mais nós vamos estar precisando. As pessoas vão precisar disso, não vai mais ser uma opção, né? Isso é preciso. Então pensem na creche com carinho. O que precisa ter? Precisa ter o conhecimento todo de um comportamentalista. Então, comportamentalista não é um veterinário, tá? E também não é um adestrador, tá? Ele vai entender o comportamento dos animais e o intuito dele é voltar os animais para os comportamentos naturais da espécie. Porque o que acontece hoje? Os animais procuram fazer esses comportamentos naturais dele. Só que o que acontece? Ele está num apartamento e o dono saiu. Um dos comportamentos naturais do cachorro é cavar. Mas daí ele vai cavar um sofá de 15 mil reais. Deu ruim, né? Deu ruim para o tutor. Porque o cão, ele fez a atividade natural dele da espécie, ele diminuiu o estresse dele, ele teve um trabalho mental, então ele cansou porque ele teve um objetivo naquele sofá, então ele teve que pensar em alguma coisa. Então ele teve o comportamento normal dele, mas deu ruim para o tutor. E às vezes o tutor fica muito bravo com o animal porque ele fez aquilo. Mas aquilo não era errado, é um comportamento natural do cão que as pessoas não param para pensar nisso. Ou senão o animalzinho rói todos os pés das cadeiras e das mesas. Beleza, deu ruim para o tutor. Porque para o cão, ele precisa roer. Então assim, eu não sou comportamentalista, eu não quero abrir creche agora. O que a gente pode fazer? Mais uma vez, eu vou pedir para você ficar com essa creche guardadinha ali no cantinho, porque é um mercado que está crescendo, que vão precisar. Quanto mais tempo passa, mais vão precisar. Porém, não, eu tenho meu pet shopping na sala comercial que tem embaixo do meu prédio, eu não tenho espaço físico para fazer uma creche. Tudo bem, tá tudo certo. Você precisa ter o conhecimento disso? Gente, conhecimento é sempre um presente, ninguém tira de você o conhecimento. Então, assim, quando você pensa em abrir uma creche, você não vai ter 100% dos seus clientes na creche, tá? Vai ter um percentual de pessoas que não têm condições de pagar por isso, vai ter um percentual de pessoas que não têm interesse, não vêem interesse. O seu conhecimento faz com que você alavanque vendas na sua loja. Porque assim, ao invés dele cavar no sofá,
Você pode ensinar as pessoas a fazerem, por exemplo, caixa de papelão com um brinquedo dentro. Então o cachorrinho vai colocar a patinha ali dentro para poder tirar o brinquedo lá de dentro, entendeu? E assim ele vai ter o ato de cavar, de rasgar, ele vai gastar a energia mental dele para conseguir pegar o brinquedo e você vai vender um brinquedo. Existem hoje brinquedos de excelente qualidade, que são de nylon, para o animal agarrar na patinha ali e ficar ali roendo, né? Ele vai fazer todo o exercício muscular da boca, que é muito saudável, e ele vai estar realmente roendo, que é uma parte do sensorial que ele precisa ter. Cachorro precisa roer, entendeu? Então ele vai ter isso e ele vai estimular isso com esses brinquedos. Você pode ensinar o tutor a pegar algumas folhas ou alguns galhos, se ele conseguir na rua, e colocar alguns petisquinhos escondidos. E você vai mostrar os melhores petiscos, aqueles que vão ter alguma função a mais. Não vai ser só um biscoitinho para engordar o animal. Ele vai ser para acalmar, ele vai ser para melhorar articulações, ele vai ser para a parte digestiva. Então hoje tem vários petiscos que a gente pode indicar que eles são funcionais. E o tutor sempre vai comprar esses petiscos para poder fazer esse tipo de brincadeirinha com o animal dele, entendeu? Então assim, ó, você tendo esse conhecimento, mostrando para ele que você sabe, você vai fidelizar o seu cliente. Então não necessariamente você precisa abrir a creche, mas ter os conhecimentos desse comportamentalista, isso é interessante para você. Então você pode buscar isso ali. É um animal que tudo que vê come. Opa, você tem que ensinar o tutor que ele pode esconder petiscos ou ele pode esconder brinquedos dentro da caixa de papelão, mas depois ele tem que tirar tudo aquilo lá e jogar fora, porque se é um animal que come tudo, daqui a pouco comer esse papelão vai fazer mal para ele, entende? Ele fez um xixizinho no lugar certo, fazer o reforço positivo com o petisco. Tem que ter a rotina no momento do relaxamento, então ensinar o animal que naquele tal momento ele precisa sentar, deitar e ficar com calma, com tranquilidade, entende? Tá num ambiente que seja estabilizado para ele. Então tudo isso vai aumentar a confiança do tutor em você, tá? E você consegue fazer as vendas corretas. Por exemplo, o animal vai comer, ele tem que comer 300 gramas de ração no dia. Você pode ensinar o tutor a dividir, por exemplo, 200 gramas de ração em 3 refeições em casa. Mas 100 gramas de ração, ele pode levar num passeio. E, por exemplo, assim, esconder 10 grãozinhos de ração embaixo de umas folhinhas para o cachorro ir lá ter que cheirar e pegar. Ele pode esconder outros 10 grãozinhos embaixo de umas flores, que daí a flor também tem cheiro, para ele ter que tirar aquelas flores e pegar. Então, durante o passeio, ele pode fazer esse enriquecimento. Ele pode colocar uma das partes da refeição dele, ele pode colocar dentro de garrafas PETs com um buraquinho, para que ele tenha que bater naquela garrafinha e conseguir tirar. Uma coisa importante a se ter em mente é o seguinte: o animal precisa conseguir atingir o objetivo. Então, se é um animalzinho já de 5 anos que nunca brincou, não adianta você dar uma garrafinha para ele com um buraquinho muito pequenininho, porque se ele não conseguir tirar a ração, ele vai desistir. Então, no começo, você precisa dar uma facilitada e você vai dificultando essas atividades com o passar dos tempos, tá? Então, não é de cara que você vai fazer isso. Eu sou veterinária e eu não sou comportamentalista, tá? Eu gosto muito do serviço. Aqui na minha cidade, eu passei muitos anos, eu entendo que vocês dizem, não consigo, não dá. Muitos anos eu tive o meu pet shopping numa sala comercial de um prédio residencial. Eu não tinha área, eu não tinha um espaço físico para fazer isso. Mas aqui na minha cidade tem uma creche que eu recomendo muito para os meus clientes. E é de uma pessoa que realmente detém um conhecimento muito grande. E todo esse conhecimento é passado. Só que o que é que acontece? Eu estudo comportamento e não como veterinário, eu estudo como pessoa comum igualzinho a vocês. Então sempre eu estou pegando essas dicas de comportamento para que eu possa melhorar a qualidade de vida do tutor que frequenta o meu pet shopping. Então, se na sua cidade tem uma creche e daqui a pouco você tem um local para indicar, você detém o conhecimento. Então você vai estar ajudando o teu tutor, falando para ele exatamente o que tem que acontecer. Muitas pessoas têm o cachorro bonzinho. Aquele cachorro que o tutor sai, ele fica deitadinho, esperando o tutor voltar. Ele não destrói nada, ele não pega brinquedinhos. Gente, será que ele é um cachorro quietinho? Ele é bonzinho mesmo?
né? Ou será que ele só tá com uma vida entediada, sabe? Ele só tá ali sem ter o que fazer, né? Se você for olhar pelo olhar do animal, você gostaria de passar o dia inteiro quietinho esperando quem você ama voltar? Isso seria legal para você? Você só levantou ali e foi, tomou uma aguinha. Tem cachorrinho que sequer come quando o dono não está em casa ainda. E hoje as pessoas passam muito tempo fora, gente. Então a gente tem que pensar pelo olhar do animal. Ele precisa fazer as coisas naturais da espécie dele. Então ele precisa caminhar, farejar, comer, rasgar, entendeu? Cavar, essas coisas precisam estar na rotina. E algumas coisas os animais sequer sabem fazer porque nunca foram estimulados. Só que a vida dele fica entediante. Quando você faz os animais fazerem essas coisas que são naturais da espécie, eles liberam hormônios da felicidade, tá? Então eles estão liberando dopamina, serotonina, adrenalina, e são hormônios que fazem o organismo trabalhar um pouco melhor. Então agora, como veterinária, eu vou explicar o que esses hormônios fazem no corpinho. Quando você libera esses hormônios da felicidade, o rim funciona melhor, o coração funciona melhor, a circulação está funcionando melhor. As bactérias que aumentam a imunidade do organismo se multiplicam e ficam em maior número no organismo. Então você melhora a saúde como um todo desse animal. Animais que são mais felizes, eles demoram muito mais para ter problemas renais. Eles demoram muito mais para ter problemas cardíacos, eles demoram muito mais para ter problemas cognitivos. Então esses hormônios fazem parte da vida desses animais, precisam estar ali presentes para melhorar a qualidade de vida dos animais. Se você for parar um pouquinho para olhar, se você já tem um pet shopping, você já tem uma clientela meio formada, você vai notar que os animais quietinhos, esses que são bonzinhos, que entre aspas eu comentei que pode ser uma vida entediada, eles começam a ter insuficiência renal crônica mais cedo ou insuficiência cardíaca mais cedo, tá? Porque isso aí tá ligado ao cortisol. Então eles têm uma vida estressante, sabe? Eu vou aumentar a história, mas só para vocês tentarem passar pela cabeça um pouquinho do que passa na cabeça do cachorro. O cachorro tá na cozinha, o marido e a mulher estão brigando porque não sabem como é que vão pagar a escola das crianças, porque eu não sei como é que vamos fazer, porque eu não sei o que lá, tal, e o cachorro tá naquela energia, né? Da briga. E daí assim, a mãe cata os filhos e leva pra escola, o pai saiu, foi trabalhar e o cachorro ficou. Pronto. Eles foram tudo se matar agora. Porque quando saíram a energia estava ruim. E o cachorro ficou todo aquele período naquele estresse, do tipo, o que será que aconteceu com a minha família que estava naquele arranca-rabo, naquele momento, e daqui a pouco volta todo mundo bem à noite. Só que o animal passou aquele estresse. Aí eu brinco, imagine se fosse a sua mãe vendo você e seu pai brigando e daí vocês dois saem de casa. Qual é o estresse que a sua mãe fica em casa? Porque ela não sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco volta você e seu pai, depois de ter tomado uma cervejinha ali, entrado num acordo, tá tudo bem. A sua mãe passou todo aquele período de estresse. E com o animal é a mesma coisa. E as pessoas não param para pensar nisso. Eles não param para ver que o animal tá pegando toda a energia do ambiente e ele não tem como extravasar. Sabe assim, às vezes eu gosto de caminhar e de correr. Então assim, quando eu tô muito estressada ou muito agitada por alguma coisa, eu gosto de sair na rua e vou. Só que eu tenho autonomia para fazer isso. O cão não tem, sabe? Eu conheço uma amiga minha que ela gosta de fazer abdominais. Aí ela põe um colchonete no meio da sala lá e começa a fazer abdominais, que ela diz que libera os hormônios dela e ela fica bem depois de fazer abdominais. Nunca vi, né? É a única que eu conheço que faz abdominais. Mas é a maneira dela de expressar, de poder liberar esses hormônios bons e voltar a ter uma energia legal. E isso vai de cada um. Só que os animais não têm autonomia para isso. Então, o que a gente precisa fazer? Esse animal, em vez de ficar o dia inteiro dentro de casa, ele podia ir para uma creche, onde vão estar trabalhando os 5 sentidos dele, entendeu? O alimentar, o faro sensorial, mental, cognitivo, tudo isso vai estar sendo trabalhado ali, né? Depois passa na creche, pega o animal, leva para casa. Ele encontrou os amiguinhos dele, ele se divertiu, ele trabalhou mentalmente, eles voltam para casa cansados. Eles fazem exercício físico, então não fica com a musculatura toda flácida muito cedo.
Porque animais que ficam muito tempo deitadinhos e paradinhos, eles também perdem massa muscular muito cedo. Então, um animal que caminharia até os 18 anos, às vezes para de caminhar com 10, 12, pelo simples fato de que passou uma vida sem exercitar a musculatura. E o dono disse que ele era quietinho. Você entendeu? Mesmo que seja quietinho, a gente precisa estimular que ele não seja tão quietinho, porque é mais saudável para ele, entende? Então, se por acaso você tem a opção, não quero montar creche agora, eu quero que você fique com a pontinha, porque é um mercado que está crescendo muito. Mas se você não quer, pelo menos que você detenha parte do conhecimento para você estimular as pessoas a fazer um enriquecimento ambiental, mesmo que seja em casa, e você vai ter essas coisas no seu pet shopping para ajudar as pessoas. Porque, por exemplo, o cachorro não pode comer plástico, né? E existem muitos tutores que compram brinquedos de R$1,99 para dar para o cachorro. Daqui a pouco ele vai comer um pedaço daquilo ali vai ficar aderido no estômago, no intestino, tem que fazer cirurgia para tirar aquilo ali. Então você vai passar a informação de que o animal precisa do material correto, que aquilo ali precisa estar de acordo. Hoje a gente, se é um animal que gosta muito de roer, tem brinquedos de nylon que são super adequados. Eu gosto muito daqueles de corda, que além deles ficarem mordendo aquilo ali, também faz a limpeza bucal. Então você pode ter esses brinquedos de corda, sabe? E você vai estimulando o teu cliente a ter brinquedos saudáveis e fazer um enriquecimento ambiental para o animal. Tem muita gente que gosta de fazer esses brinquedos todos com petisco, tá? Excelente, pode fazer, pode utilizar frutas também, tá? Só tem que cuidar pela quantidade, porque a gente também tem um número muito grande de animais obesos, então a gente não pode estimular tudo ser comida, 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 comida o tempo inteiro, porque senão daqui a pouco a gente está estimulando a obesidade desse animal. Agora, o enriquecimento ambiental, gente, isso hoje em dia é essencial para os animais. Tem pessoas que às vezes têm sítio e não querem levar o animal porque ele vai sujar. Gente, deixa ele cheirar a grama, o cocô da vaca, pôr o pezinho dentro do açude, sabe? Deixa ele ter esse enriquecimento. Imagina levar um cachorro pro sítio e ele ter que cheirar todos aqueles cheiros que tem ali dos passarinhos, né? E etc e tal. Meu Deus, olha o quanto faro ele não ia utilizar. E isso ia fazer um gasto mental nele. Ia fazer ele cansar, ele ia dormir melhor, depois ele ia comer melhor e mais feliz. Entendeu? Esses hormônios da felicidade são essenciais para que os animais vivam mais. Então a gente precisa estimular as pessoas a desenvolverem essa criatividade. Tem animais que comem, que você coloca a ração e ele vai lá. Então assim, ter um comedouro lento para que o animal tenha que pegar um pouquinho de ração. Então isso é um produto que você tem que ter. E eu conheço pessoas que têm comedores lentos no pet shopping e esse comedor fica lá, ó. Por quê? Porque ele não é oferecido. Porque não se mostra vantagem sobre ele, não se mostra quais são os benefícios que ele pode ter. Entende? Então, por isso é que eu digo que a gente precisa deter o conhecimento, tá? Para a gente poder passar informações e alavancar as nossas vendas. E mais uma vez eu vou repetir. Quando você detém um conhecimento e você quer ajudar o tutor verdadeiramente, você quer ajudar o animal de verdade, a outra pessoa sente isso. E isso fideliza o teu cliente. Porque quem não quer ser atendido por uma pessoa que quer te ajudar de verdade? Nós, como empresários, então agora bem como empresários, a gente precisa do cliente, a gente precisa fidelizar ele, a gente precisa aumentar as nossas vendas para ele, não é? Mas então, vamos fazer isso ajudando ele verdadeiramente, porque ele precisa da gente. Se o tutor não estiver comprando ração contigo, ele vai estar comprando com outra pessoa. Se ele não fizer a vacina no seu pet shopping, ele vai fazer em outro lugar. Né? De repente você tem o banho-tosa, se ele não fizer o banho-tosa contigo, ele vai ter que fazer em outro lugar. Hoje são serviços que eles precisam. Então vamos fidelizar para que eles façam tudo com a gente, entendeu? Então tipo assim, ó, você não tem, porque você pode ter a estrutura toda, mas daqui a pouco você pode ter só uma partezinha. Então depende de cada um. Mas por exemplo, você não tem um veterinário, mas chegou uma receita veterinária ali, você sabe o que é. Se você não tem o medicamento exato que tá ali, mas você conhece o princípio ativo, você pode ligar para o veterinário. Olha, eu vou ligar para o veterinário ver se pode ser o outro princípio ativo. Você liga. Olha, eu posso trocar, ó, você mandou dar tal X coisa, mas eu tenho a outra coisa que é similar, na mesma miligrama, tudo certinho. Pode ser, o veterinário vai dizer, pode, não sei o quê. A pessoa vai ver o seu interesse em querer fazer a coisa certa. E isso fideliza o cliente a você. Ele tá vendo que você não tá querendo empurrar coisas nele. Você tá querendo realmente melhorar a qualidade de vida do animalzinho dele.
E é isso que nós vamos fazer, melhorar a qualidade de vida para que a gente aumente a nossa lucratividade. Então a creche, se você não tem espaço, se você ainda não tem estrutura, porque tem que ter alguns brinquedos específicos, esses de nylon, a quantidade, um local para hotel. Então assim, vai ter que dar uma montadinha. Não é uma fortuna, porque você não precisa começar gigantesco, você pode começar numa estrutura menor, mas tem que ter um investimento ali. Mas você não tem interesse, não tem espaço físico. O conhecimento sobre o comportamento animal é excepcional de você ter, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vai precisar sobre isso. E o que a gente precisa saber? Bom, o do cachorro bonzinho eu já falei, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Os passeios. Cachorros fazem vacinação até mais ou menos 4 meses, né? Aquela vacinação inicial deles. Porém, o período de aprendizagem e socialização desses cães é até o 3º, 4º mês. Então, o que a gente tem que ensinar ao nosso tutor? Até esse período, a gente não indica que o veterinário, né, no caso. Enquanto a gente não termina o esquema vacinal, não é indicado que o animal vá passear na rua. Só que você tem que instigar o seu tutor a levar, por exemplo, ele para a casa da mãe dele, se a mãe dele tem algum cachorro. Precisa estimular que ele escute sons. Então, que ele pode colocar, hoje tem som de tudo no YouTube. Coloca som de aspirador de pó, coloca som de foguete, coloca som de chuva. Tudo ele pode colocar para esse animal já ir escutando, entendeu? Para ele já ir se adaptando, já ir acostumando com esse tipo de barulho para não ser uma surpresa. Então, a gente vai adaptando esse animal, vai socializando ele. Comprar a coleirinha, começar a passear com ele dentro de casa mesmo. Se tem um parente que tem cachorro vacinado, leva para casa do cachorro do parente, para que ele conheça outros cães, para que ele brinque também, sabe? Não é simplesmente pegar o cachorro e largar no meio de outros montes de cachorro que podem brigar com ele. Mas ele precisa conhecer outros animais. De repente, alguém que tem um gatinho, leva ele para conhecer o gato, para ele ver, para não ser aquele animal que fica todo oriçado, pulando no muro, querendo matar o gato. Porque, apesar de algumas pessoas acharem isso bonitinho, esse comportamento é de estresse. Porque ele quer matar o outro ser, entendeu? Então, ele não tá se divertindo ali, ele tá se estressando. Quando você tá tentando matar o seu vizinho porque ele tá com som alto às 3 horas da manhã, você não está se divertindo, você está se estressando. Então, quando o cachorro tenta pular no muro para pegar o gato, ele não está se divertindo, ele está se estressando, tá? E o hormônio de estresse com muita frequência diminui função renal, diminui função hepática, diminui função cardíaca, não é saudável. O estresse de pouquinho faz uma resposta rápida do corpo, mas um estresse continuado, ele causa malefícios para o corpo. Então, não é para ter comportamentos assim. Esses animais precisam aceitar os outros para que quando você comece a passear com ele na rua, não seja aquele cachorrinho avançando em todo mundo, avançando no portão, avançando nas pessoas, porque, de novo, o ato de ficar avançando, brigando, não é um ato legal, é um ato estressante. Então, isso não está fazendo bem para o animal. Então, lembrando que antes de 4 meses, você já indica para o tutor. Se você trabalha com vendas de animais, é o que você vai indicar já no comecinho. Então, você vai explicar para ele que ele ainda não pode ir para a rua lá, certinho, tal, por causa do esquema da vacinação, mas que ele já precisa socializar. Então, que não pode esperar até o 1 ano de idade desse cachorro, porque ele não vai aceitar algumas coisas. Se você trabalha com doação de cachorro, é o mesmo esquema. E se por um acaso a doação já é de um animal mais velhinho, esse animal já veio com traumas, tá? E daí a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, trabalhar esse tipo de comportamento em casa, conhecer o animal. Cada animal é num estilo, mas todos precisam de enriquecimento ambiental. Aquele cachorro que é bonzinho, dormindo o dia inteiro, ele é bonzinho pro tutor, porque para ele não é legal. Imagine você dormir o dia inteiro. Eu vou te dizer que assim, ó, eu sou bem dorminhoca. Se você me der assim, ó, 3 diazinhos de férias, eu vou dormir muito. Eu vou dormir realmente bastante, 3 dias. Porque depois eu vou querer zanzaricar, né? Eu vou querer tomar café, eu vou querer ir pra rua, vou querer conhecer gente, conversar com pessoas. Porque imagine você dormir o tempo inteiro, né? Nós estamos cansados dessa correria, e a gente pensa assim, meu Deus, dormir é a melhor maravilha do mundo. Mas é a melhor maravilha do mundo porque nós estamos num ritmo acelerado. A gente tá num ritmo grande. Agora, não é para viver assim, entendeu?
Então a gente tem que pensar em estimular essa vida dos animais, tá ok? O que mais? Oferecer os petiscos saudáveis, então, para fazer esses treinamentos de senta, levanta, ensinar a sentar, ensinar a ficar, isso também faz parte de comportamento mental, porque o animal precisa começar a pensar nas coisas. Então, isso também é um trabalho mental para ele, tá? E aí, você está estimulando a venda dos petiscos funcionais. Por quê? Porque a gente não vai indicar mais aquelas coisas cheias de gordura, cheias de farinha. Nós vamos ter petiscos funcionais, que tem diversos fornecedores, que tem diversas marcas, mas eles têm uma função real na vida do animal. Então, a gente vai indicar aquilo ali. E daí a pessoa vai vir comprar onde? Ela vem comprar com a gente fideliza o cliente. Porque ela vai comprar lá no outro, ela não sabe se é saudável ou se não é. O outro pet shopping também não sabe explicar para ela se é saudável ou se não é. Entende? Então ela vai buscar onde a pessoa vai ter a explicação adequada. Então a gente fideliza o nosso cliente. Tá ok? O que mais que vocês querem saber? Vocês gostaram, gente? Então curte, compartilha, segue lá no canal que tem altas dicas para vocês. E pensem na creche. É uma coisa que está crescendo, é um mercadinho que tá em expansão, não tem tendência a diminuir, porque as pessoas vão precisar desse tipo de serviço cada vez mais. É realmente uma escolinha para cães, não é um depósito de cães, é uma escolinha, então você precisa deter desse conhecimento. Mas mesmo que você venha decidir a não querer a creche, presta atenção, porque é um comportamento que você precisa saber, né? Quais são as necessidades dos animais, o que eles vão precisar, isso vai te ajudar nas próprias vendas de loja e até mesmo no banho e tosa, porque às vezes você não entende por que um cachorro está tendo reação X ou reação assado. Você sabe assim, ó, dá uma passeada com ele antes, gasta a energia do animal antes de vir para o banho e tosa. Dá uma passeada, deixa ele farejar, deixa ele utilizar. Daqui a pouco ele chega no banho e tosa um pouco mais tranquilo para fazer a tosa. Então, deter desse conhecimento vai ser muito importante em qualquer ramo do pet shopping que você tenha. Mas fica com uma pulguinha atrás da orelha, porque é um mercado que cresce. E a gente precisa de gente boa trabalhando nisso. Porque eu conheço creches que são depósitos de cachorro. As pessoas não detêm esse conhecimento de comportamento, largam um monte de cão lá e do tipo assim, eles que façam o que quiser, porque não é isso uma creche. A gente estimula as brincadeiras pensando, nisso eu vou estimular o faro, nisso eu vou gastar a energia dele, nesse agora eu vou fazer ele roer, agora ele vai cavar. Então são tudo pensado, pelo menos 5 atividades diárias, entendeu? Então tudo isso é pensado, tá? Então assim, ó, coloque aí uma pulguinha atrás da orelha, vai procurar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse comportamento, que você vai ver que vai ser um assunto que você vai se apaixonar. E mais uma vez, a gente vai estar melhorando a qualidade de vida do animal, solucionando os problemas do tutor e aumentando a lucratividade do nosso pet. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem todos bem. Até a próxima!